Estamos de volta com o Rádio Blog. Maria e Cafu com a gente. Tem uma pergunta. Pergunta capciosa. Pergunta capciosa pra você. Ai, meu Deus, lá venha, lá venha, lá venha. Não, é legal, a gente tava conversando aqui de futebol e o Cafu falou de você, do seu trabalho como comentarista. Você falou que comentou no SBT. No SBT. Quando 2003, Sul-Americano Sub-20 e Campeonato Paulista. Era eu, Zé e o Léo Jaime, os comentaristas. O Léo Jaime, olha que legal. É, o SBT queria uma mulher por ser uma televisão, né, com esse compromisso com o sexo feminino. Quem narrava era o Theo José na época? Não, era o Dirceu Maravilha e o Paulo Andrade. Se Dirceu for pro Maravilha. gol, me chama que eu vou. Legal. Bom, hoje, né, você liga a televisão hoje, tem uma locutora, uma narradora de jogo, uma menina, que eu não vou me lembrar o nome, mas de vez em quando eu vejo ela no Sport TV. Hoje parece que a coisa tá mais maleável. A mulher tá tendo mais abertura, tá tendo mais espaço. Eu vejo muitas meninas repórteres de campo, de gramado. Mas, em 2003... Olha o Cafu quebrando aqui. Deixa o homem, ele é penta, filha. Deixa ele que O Cafu ele faz o que quebrou ele a quiser. xícara. Eu queria ver gente. se era de porcelana mesmo, Chico. Eu queria ver se era de verdade. Faz o que ele quiser. Mas lá em 2003, a pegada era outra. Nem fala. Não é? Como é que foi Muito. pra você? Como é que foi lá naquele começo? Você viu muito nariz torcer pra você? Muito preconceito. E muito preconceito não dos atletas, da crônica esportiva. Mentira. Muito preconceito. Os atletas sempre me trataram extremamente bem, até porque eles já me conheciam 10 anos como repórter. Né? E assim, eu queria fazer um trabalho diferente, porque eu sempre tive o futebol, assim como o Cafu, ele na área dele e eu na minha, como uma inclusão social. Então, como eu ia comentar o Sul-Americano Sub-20, que era no Uruguai, então eu estudava muito geografia, aspectos interessantes, porque o que era a minha intenção? Através do futebol, levar conhecimento para aquelas pessoas que só assistem futebol. Porque para mim o interessante era esse. Então eu já bati um pouco de frente, porque aqui começou o jogo, é análise técnica e tática que querem fazer. E para mim era tranquilo. Eu não via nenhum problema ele me perguntar o que eu estava vendo do jogo e eu falar o que eu estava vendo do jogo. Porque eu já falei isso até no programa do Danilo Gentili, que a gente se vira tanto na vida, a gente tem que fazer tantas coisas, superar tantos obstáculos, prestar vestibular, fazer isso, fazer aquilo, que olhar para o jogo e falar o que eu estou vendo, para mim, nossa, uma mulher. Só que deu esse boom porque era a primeira vez que uma mulher comentava na TV aberta. Agradeço demais o Silvio Santos por isso, mas quando eu tive essa passagem pelo SBT, talvez eu não tivesse tão preparada como eu sou hoje, assim, para o meu trabalho, porque eu fui com uma intenção e quando eu vi que não era aquilo, eu me orgulho do meu trabalho, mas eu também sei que não foi o meu melhor trabalho como comentarista. Eu não deixei a desejar, mas eu não fiz o que... Você acha que você poderia ter dado mais, Eu né? acho que sim, porque eu queria impor uma maneira minha de comentar. E ali, naquele momento, por ser a primeira mulher, eu tinha que seguir muito. Porque tem muita diferença o peso de um comentário, não sei hoje, mas naquela época um comentário feminino e um masculino. E uma vez uma pessoa me disse uma coisa que era verdade. O homem pode ter dúvida, mas você não vai poder. Você vai ter que saber. Você vai ter que saber. Vão cobrar muito mais o seu comentário. E assim, na realidade, eles nem me cobravam muito. O que me enchia muito a paciência, assim, que eu ficava muito... pé da vida, assim, é que eles não me levavam a sério. Eles ficavam me chamando não para comentar o futebol. É pra falar qualquer outra coisa. O que você acha disso? Uma vez, assim, absurdamente, tinha uns quero-quero no campo e eles me perguntaram, curiosidade do quero-quero. Eu falei, gente, é um quero-quero. Mas assim, tipo, mas você via que não era nem por maldade. Talvez eles quisessem me poupar. Mas eu não queria ser poupada. Eu queria Mas ser em contada. 2003, a coisa era muito diferente para a mulher nesse país. Então. Não, muito. Imagina. E eu já tinha 10 anos de carreira, já tinha trabalhado com emissoras do exterior. Aliás, o Carlos Martins, que era o chefe de esporte do SBT na época, ele me chamou pelo desempenho que eu tive na Copa da França. Que eu tava lá na Copa da França. Aquela que você foi na festa? Mas tava ruim, o champanhe péssimo, lembra? Tava. Dor de cabeça. Sacanagem, bicho. Dor de cabeça no outro dia, parecia que tinha tomado. E o Zidane 15 tinha taças. bafo, né? O Zidane era Não, insuportável. E aquela hora que eu apareci pulando com eles é porque eles me levaram, assim. Tá. Que fela, olha. Contra a sua Foi vontade. contra a minha vontade, assim. Então, e aí ele viu o meu desempenho na Copa da França, que foi também, eu fui muito... Assim, eu não tinha sido chamada por nenhuma emissora do Brasil para comentar, mas eu tinha um trabalho com emissoras de fora, com a Itália, de Portugal, e eu falei para eles que eu já estaria lá. Então eu paguei do meu bolso para ir,
Parcelei até outra Copa a minha passagem. Eu paguei do meu bolso para estar lá. Quando eu estava lá, aí eu fui pegando mais trabalho. Peguei da Rádio Verdes Mares, que fazia o Nordeste inteiro. Eu praticamente não dormia. Porque o último boletim que eu dava, acho que era para Itália ou para Portugal, não lembro, confuso horário, era 3 horas da manhã. E o primeiro que eu dava pro Brasil era 6 horas. Então, assim, tipo, eu chegava no hotel, dormia 1 hora, levantava e já ia. E ainda tinha medo, porque eu falo italiano, mas era a primeira vez que eu tava trabalhando ali. E quando ia entrar no ar, eu falava, meu Deus, sabe aqueles 5 segundos eu esqueci, não sei mais como fala. Então foi uma Copa, assim, de muita superação. Foi por isso que eu festejei um pouquinho também. Não pouquinho foi, também. Foi uma superação minha, assim. Mas hoje é completamente diferente, né? Em relação às mulheres, principalmente nos programas esportivos. Mas ainda me incomoda um pouco a maneira... Eu não sou uma pessoa feminista, meu discurso não é feminista, meu discurso é humanista. Eu acho que as pessoas têm que ser a igualdade, né? Eu sei que pra gente estar aqui, muitas mulheres lutaram, mas o meu discurso ainda é de uma pessoa humanista. Se eu for dar oportunidade para alguém, eu vou dar oportunidade para aquele que eu acho que tem maior capacidade, né, para estar naquele momento. E se eu for colocar todo o preconceito que eu já sofri na minha carreira e até na vida, foram mais mulheres do que homens. Então, o meu discurso é até uma coisa pesada de falar, mas todas as vezes quem tentou puxar meu tapete foram mulheres, não foram homens. Os homens sempre deram a oportunidade. Então o Carlos Martins, ele me viu na França e eu fui a primeira pessoa a ser contratada para a equipe. Mas eu fui atrás, porque eu sempre fui atrás. Eu falei, vocês não querem me contratar? E quando eu soube que ia ter esporte no SBT, eu liguei. E aí eu dei muita sorte que ele atendeu. Ele falou, eu não acredito, eu tava te procurando. Olha que e aí legal. eu fui a primeira pessoa a ser contratada. Mas no meio teve muito problema aquela transmissão, né? Porque a Globo entrou com liminar, a gente ia pro estádio, não sabia se ia transmitir o jogo ou não. E aí era uma coisa... Nossa, foi que bem tenso. Foi tenso, a gente ia, eles falavam, não briga no estádio. Imagina, ficava Galvão Bueno, Casagrande, a gente tudo lá conversando e eles decidindo quem ia transmitir. Aí um jogo a Globo ganhava, no outro SBT ganhava. E foi assim... Campeonato? Paulista de 2003. Então teve esse litígio. Nós aí. fizemos o torneio do Catar, que era o pré-olímpico, fizemos o Sul-Americano Sub-20, que foi quando surgiu mais o Dagoberto, o Felipe Melo, era toda essa leva que estava nesse ano, e a gente comentava, e era muito engraçado, porque ele queria um comentário diferente. Tinha eu, que ele era assim, ele é engraçadinho, que ela falar tá bom, e era isso que eu ficava chateada. Tinha o Léo Jaime, que tinha aquele lado da música, mas entendia muito de futebol. Ele é um grande comentarista de esporte, o Léo Jaime, porque ele é muito flamenguista e gosta muito. E tinha o Zete, que era o estrategista, né? Então o Zete chegava assim com um tabuleirinho dele, montava assim os bonequinhos e falava, meu Deus, não vou dar conta de comentar. Olha o profissionalismo do Zete, gente. O Zete já começava o jogo, ele mudando assim as pecinhas. E assim, eu sempre fui muito leve pra falar o que eu achava coerente, assim. Que legal. O Zete foi do seu tempo de São Paulo, né, Cafu? Foi, tivemos juntos 6, 7 anos. Pô, eu Primeiro lembro. goleiro que usou Ficamos 7 calça. anos. Primeiro goleiro a usar Eu calça. lembro. Nossa. Demais, velho. Exatamente. Isso eu não sabia. Eu usava, Curiosidade. apareceu o maluco de calça. Foi inovador. Primeiro Foi goleiro muito inovador. a usar calça. Foi o Zete, exatamente. Então, ele apareceu de calça e falou, o que esse maluco tá fazendo de calça? Aí os repórteres iam perguntar, ele falou, meu, é melhor pra cair. Pra mim, é melhor pra Atrito, cair, o né? atrito com a grama. Já usava calça com suporte do lado, pra não machucar. E aí virou, Sério? tipo, muita gente começou a usar também, né? Claro. Tem uma história Exatamente. engraçada, porque quando a gente tava no SBT, tinha o time do SBT, chamaram o Zete pra jogar ele. Tudo menos no gol. Falei, por quê? Porque todo mundo no outro dia fica. Fiz gol Ficou no no Zete. Zete, fiz gol Fiz no gol Zete. Fiz gol no Zete. Não quero, não. Ô, Cafu, tem uma pergunta legal aqui, ó. Cafu, parabéns pela carreira. Sou o Paulinho de Campinas. Tivemos o privilégio de ver o melhor lateral de todos os tempos. Eu gostaria de saber de você qual foi o cara mais difícil que você marcou na sua carreira. Forte abraço. Fala, Paulinho, beleza? O mais difícil? Cara, eu já marquei o Edivaldo na fase boa, marquei o Deni na fase boa, marquei o João Paulo na fase boa, mas igual o Ronaldinho Gaúcho não tem, meu. Não tem? Não tem. O mais difícil que eu marquei foi o Ronaldinho Gaúcho. Que você jogou a favor com ele e jogou contra ele também, né? Caraca. Marcar o Ronaldinho era... eu falava pra ele, ô garoto,
Eu vou ter que te bater, filho. Eu vou dar. Ou você vai pro lado de lá, eu vou ter que. Eu não tenho como te parar, mano. Não Meu tem- recurso é a não porrada. tem jeito, se vira, vai pro lado de lá. Ele falou, pô, Capita, eu vou ter que ir pra cima de você. Eu falei, não vem não, você vai Mas peraí, você tava no Milan e tava no Barça? Como é Tava que no é? Barcelona. E você tava onde? Tava no Milan. Nossa, imagina, Milan e Barça, velho. Mira e Barça, aquele time. Ele te chamava de capitão? Pô, capitão, vai Respeito, Eternamente, né? Falei, ó, Eternamente. vai apanhar, mas vai pra lá. Vai lá pro lado do Serginho. Some daqui. Mas você falava, tipo, sério mesmo? Falava, ó, some daqui, vai lá pro lado do Serginho. Não dá, Como é que era jogar uma final de Champions com um cara do outro lado do time? Tipo, uma final, uma semi, que era companheiro de seleção, o que você... Normal, pô, é profissionalismo. Cada um vê o que é melhor pra você. Aquele momento eu tô defendendo as cores do Milan e acabou. E do Barcelona. E se Ele precisava avisa dar, que você vai dava. bater. Precisava sem problema nenhum. Sem E- estresse e sem remorso. E o cara vinha cobrar no final? Não, Ninguém vinha cobrar, falei né? Pra você que ia dar, pô. Você quer que eu faça o quê? Aí, quer que eu faça o quê? Eu vou deixar você passar? Pô, ele avisou que ia Avisei, bater. eu falei, É olha, amigo, segura. brother, né? Não, eu falo em bater, mas é só no modo de dizer. Era difícil marcar o Ronaldinho Gaúcho. Era quase que impossível Era marcar bruxo. o Ronaldinho Gaúcho. Caraca. Eu peguei o Ronaldinho Gaúcho na fase boa, na fase incrível da vida dele. Apesar, o primeiro jogo na seleção brasileira do Ronaldinho foi passe meu pra ele, que ele fez aquele Que gol, deu aquele gol de... no Paraguai. E depois eu vi a evolução do Ronaldinho Gaúcho. O que esse moleque fazia com a bola era uma coisa impressionante. Pena que ele não deu sequência na carreira dele. Mas o que esse menino fazia com a bola era incrível. Olha que eu vi Ronaldo jogar, eu vi Rivaldo jogar, eu vi Pirlo jogar, eu vi Costa jogar, eu vi Nossa, Redondo Pirlo. jogar. Joguei contra Maradona, joguei contra Thierry Henry, joguei contra Zidane. Mas igual Ronaldinho Gaúcho, não tem. Não tem. Foi o pior jogador que eu tive que marcar e o melhor jogador que eu joguei a favor. Ah, Que legal lindo isso. Você tem amizade com ele ainda não? Muita. Que legal, Que cara. legal. bacana, que legal. E dessa época de Copa, Copa não, né? De profissionalismo, você era violento? Tipo assim, você brigava muito, você foi expulso, você era... Não, eu fui. Na realidade, eu fico fora por número de cartões amarelos. Expulso diretamente por uma falta violenta, eu nunca fui. Você nunca foi expulso? Você nunca Não. levou um cartão vermelho? Por falta violenta, não. Por 3 cartões amarelos. Não, mas levou 2 amarelos no 2 jogo. amarelos e um Dois vermelho, mas amarelos por no segurar, sem. Antijogo, não. Antijogo não. Eu sempre dava muita risada, mano. O juiz apitava falta, dava risada, eu tomava pancada, levantava, olhava pro cara e dava risada, falava, ô, tá machucando, levantava, ria e ia embora. Então, dificilmente eu tomava cartão e vermelho, então, pouquíssimos na minha carreira, mas por violência direta, nenhum. Eu sou contra a violência no futebol. Que legal, por isso que você tá aí, falando em nome da FIFA, numa Copa do Mundo que se aproxima, você participou do sorteio lá dos grupos, né? Isso. Que foi legal pra caramba. Eu faço parte, né, Eu sou embaixador do Catar pra Copa Aham. do Mundo. Olha que demais. Do país e sou embaixador da FIFA para a Copa do Mundo também. Faço parte dos Legends da UEFA e faço parte do comitê que se chama Stakeholders da FIFA, que é a comissão que decide todos os regulamentos e regras do futebol. Então toda a regra do futebol que é mudada, que tem que decidir, que vai pro... É o pro board, o estádio, famoso não. board. Não, nós mandamos para International Board. Vocês mandam. Caraca! Nós mandamos para International Que Board todos os regulamentos e credibilidade. todas as regras. É passado pela nossa comissão, que é composta por 13 pessoas. E lá nós discutimos todo tipo de regra que você vê que está mudando no futebol. Obrigatoriamente somos nós que fazemos. Quem tá lá? Uau! Poucas pessoas, Eu, como palmeirense, agradeço pelo VAR. poucas pessoas sabem disso, mas o VAR, há 8 anos atrás, mais ou menos, quando nós começamos a testar o VAR, que no VAR não foi de uma hora para outra. Não, né? Quando já passou na nossa bancada, na nossa mesa para decidir se a tecnologia entraria no futebol ou não, teve muita restrição e rejeição em relação ao VAR. E eu tenho até hoje, porque eu fui o único que levantei a mão e fui contra. É mesmo? Mas eu fui contra por um motivo, tem um motivo. Não é que eu sou contra o VAR. Tá. Eu sou contra a maneira que impuseram o VAR. A maneira que o VAR foi imposto para nós, principalmente no futebol hoje, que até hoje você não entende o VAR. Não. Então, até hoje eu mando recadinho pro Colina, dá uma olhada aí, Colina. Pô, Tinha razão, não. Porque o VAR é... O carequinha lá? Carequinha, exatamente. Nossa. Tinha razão ou não tinha razão, Colina? Porque eu fui primeiro a erguer a mão e você tentou uma discussão comigo. Eu falei, professor, não discute comigo, vamos esperar pra você ver, porque talvez eu tenha razão. Eu não falei pra ele que tinha razão. Eu falei, talvez eu tenha razão, Colina. Sabe o que ele está Já sabendo que você tinha Já razão. sabendo que tinha razão. Mas eu não vou falar pra ele que eu tenho razão. Eu falei, Mas você olha, pode falar qual é o lance, qual é o simples. X? Nossa, fácil. Nós queremos um número maior de gols dentro de campo. Um número maior de bolas jogadas dentro de campo. Chances claras de gol. Maior número de chances claras de gol. O que o VAR tá fazendo? Tá tirando. Eu tô fazendo tudo Ele tá inverso. tirando, tá fazendo tudo ao contrário. Porque se a minha unha for maior do que a unha da Maria, eu tô impedido. Pedido. Se o meu dedão estiver na frente do dedão da Maria, eu tô impedido. Você tá tirando uma chance clara de gol por um dedo.
Por um ombro. Por uma risca vermelha que só o computador consegue ver. Por uma falta que aconteceu lá atrás na minha zaga, que depois de meia hora eu fiz o gol e o Aí que VAR vai ver a falta. analisar que foi falta lá atrás. E anula aquele gol. E anula aquele gol. Colina, não. Outra coisa, Colina. Quantas paradas vai ser obrigatória? Vai ter parada obrigatória? Quantas vezes eu vou poder pedir o VAR, Colina? Colina, 2. Ô, Colina, eu duvido que 2, Colina. Quantas vezes você vê o VAR em campo? Todas! Todo lance de gol chama o VAR. Então todo lance de gol vai ter uma parada. Você tá diminuindo o tempo de jogo. De bola rolando. Jogada, Colina. Você concorda comigo, Colina? Ele falou, vamos mudar. Não vai mudar, Colina. Outra coisa, Colina. Quem pode pedir o VAR? Eu, como capitão, o treinador, a torcida, a televisão, você, o goleiro. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Tá, se eu achar que a Amanda fez falta na Mariá, eu posso falar pra você, ó, Amanda fez falta na Mariá. Tipo Você vai challenge fazer o no VAR? tênis, né? Exatamente. Tipo desafio. Ele falou, não funciona assim. Falei, tudo bem, mais uma. Se o VAR cometer um erro, ele falou, não, o VAR tá sendo implantado para não cometer erro. Corina, não fale isso. O erro pode ser, claro, De interpretação também. interpretação. Nossa, essa palavra interpretação ia chegar nela. Como eu gosto dessa palavra interpretação. Colina, e se o VAR errar e eu for prejudicado? Você vai me dar esses 3 pontos, não? Que aconteceu outro dia. Aconteceu, o VAR errou? O VAR errou. Não, o VAR só erra. O VAR errou. Erra pra pontos, e caramba. aí? Você vai devolver meus 3 pontos? Caraca. Como você faz no vôlei, por exemplo, se você pede o desafio e o desafio... Volta o ponto. Volta o ponto. O ponto é para o adversário. Vai acontecer isso no futebol? Então foram muitos questionamentos que ele não soube responder. Eu falei, Colina, então não dá. Então não pode essa Mas porra, por que Então que não pode. precisou do VAR? Por que chegaram e falaram, vamos implantar o VAR? Por quê? Tava ruim muitos erros de antes? juízes. Tava muito na cara que roubava pro Corinthians e pro Flamengo, é isso. Era isso? Eu falei pro Colina na comissão quando tava todo mundo junto. Falei, Colina, sabe por que você apitou a final da Copa do Mundo de 2012 entre Brasil e Alemanha? Porque você é o melhor. Porque nós acreditamos em você e se você cometesse qualquer erro, nós iremos saber que você errou porque o erro é inerente ao ser humano e você pode errar. Você tem Mas crédito, porque né? você é bom e você tem crédito. O que você tá fazendo com o VAR, Colina? Você tá tirando o crédito do árbitro. Você tá tirando a responsabilidade do árbitro, Colina. Sim. A única pessoa que não tem responsabilidade hoje dentro de campo, quem que é? O juiz. Porque qualquer gol, qualquer falta, qualquer jogada, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão no ouvido e ó, Nossa, espera. pode crer. Acabou a responsabilidade do árbitro. Aí ele vai falar assim pra você, Davi. Televisão que decidiu. Vai falar assim pra você, Zé Neves, ó, televisão que decidiu, não foi eu. Hoje o árbitro não assume a responsabilidade de falar, foi pênalti, eu não quero VAR. Você já viu algum árbitro fazer isso Não hoje? faz, não faz, não é mas nem era- louco. E perde um pouco de Não faz, dinamismo, e né, perde. gente? É louco. Perde, total. O VAR deixa muito Só pra chato. Não precisa nem do bandeirinha mais com o Não, VAR. não, Não precisa do bandeira Não mais. precisa, só pra finalizar. Interpretativo. Nossa, que palavra bonita. A palavra hein? é bonita, né? Nossa, que lindo. Parece Shakespeare, né? Parece. Interpretativa. Como é que um lance pode ser interpretativo se ele bate na mão dentro da área da mesma maneira com 2 pessoas diferentes? Se bater na minha mão dentro da área e eu tiver com a mão colada no corpo e eu der pênalti, se o adversário bater do mesmo jeito, é pênalti. Eu não posso falar é interpretativo, por quê? Porque eu tava de frente... Medidas. Exatamente, 2 pesos, 2 medidas. Então é interpretativo porque eu tava de frente pro gol e o outro tava de lado pro gol. Foi o que aconteceu com o Flamengo e o Corinthians, Flamengo- que a bola bateu. Exato, Foi esse lance. esse lance. Os corintianos reclamando. Eu falei, mas e se fosse um zagueiro do Corinthians? Era pra ser pênalti, então? Então não usa a palavra interpretativo. Interpretativo Ou não você usa. apita ou não apita. Não- Bateu na mão do Arrascaeta? Isso. Foi, né? Ou não, Cafu. Mas aí eu tava interpretando que a bola ia... Ele tava mais pra lateral. Eu falei, nossa, mas você conseguiu ver tudo isso ao mesmo tempo, sem pedir o VAR? Que legal, hein? Então não usa a palavra interpretativo. Ou é ou não Ou é, não é. Colina. Então, vocês estão querendo que o futebol fique mais dinâmico, Não, vocês têm que fazer o VAR ao contrário. Faz o VAR ao contrário, talvez nós vamos ter o maior número de gols. Eles estão acabando com o número de gol e a jogada rápida de gol. Quer aumentar o número de gol dentro de campo? Lateral com pé. Tá na mesa. Tá lá? Tá na mesa. E que Igual você acha que sai? futsal. Igual futsal. Lateral com pé. E você acha que sai? Uma chance clara de gol, pô. Nós não queremos chance Não, clara não sei, de mas gol. você acha que passa isso aí? Ah, não mandamos pra Internacional Board. O que eles Vamos ver. falam? O não nós já tem. Opa, 42 minutos do segundo tempo. É um cruzamento. O goleiro pode sair de lá.
É um cruzamento. É um uma chance cruzamento. clara de gol. Colina, vocês não querem chances claras de gol? Fala conosco, que nós vamos dar chance clara de gol pra vocês. Não vocês decidirem da cabeça de vocês. Nós jogamos, nós sabemos. Vocês sabem o que você tá falando. Você Nós sabemos o que jogou. nós estamos falando. Então bota o lateral com o pé. É na mesa. Terceira, quarta, quinta substituição. Coloca. Quando chega na prorrogação, como é que o jogador chega na prorrogação? Morto, cansado, desgastado, Pode quebrado. substituir mais uma. Aumenta o número de substituição na prorrogação. Ah, muito bom. Eu tenho até dó quando tem prorrogação. o cara tá gente. morto. Eu vejo os caras Pênalti, mortos. né? Se arrastando. Aumenta. E aí pronto, você vai ter gente com as pernas boas pra que possa correr. Vocês querem fazer gol, daqui um dia vocês vão tirar o impedimento. E teve um maluco lá que queria tirar o impedimento. Mas você é doido, mano. Quem que é, cara? Fica todo mundo na banheira, pô. Acabou. Você ia ficar um time aqui, outro aqui, ó. É. Você ia ficar jogando. Eu falei, não, para. Tira. Vai virar gol a gol. Tira, rasga. Tudo que eles mandam pra mim, eu falo, rasga. Eu é capaz deles me tirar da comissão. E por que a bola com o sensor que foi numa Copa teve A uma bola Copa? com sensor, Por nós que não- testamos essa bola em 2000 e... 14 tava valendo. Não, mas nós testamos antes. Foi nós antes? Testamos 6 anos antes, bola. Eu não vou lembrar. Nossa. Nós testamos antes. Tanto é que eu tenho uma bola dessa em casa. Ah, é? Nós testamos antes. A bola com chip, eu até concordo. Fala, ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou passou ou não passou. Porque se a bola Verdade. chegar aqui, ó, na linha e fica metade de um gomo pra cá, metade de um gomo pra lá, você fala, caramba, te gera uma certa dúvida. Não aquela da Copa que a bola entrou meia hora pra dentro e saiu pra fora. Mas se ela passou ali, tocou o sensor, é porque passou, acabou. Até aí, Vibra o reloginho do vibra o árbitro, relógio acabou. do árbitro, a bola, o sino toca. Até aí nós falamos, não tem problema, é legal, né? Vai eliminar um pouco, porque às vezes o bandeirinha tá ou não tá, que a função do bandeirinha ele tem que estar ali pra isso, né? Mas às vezes é óbvio que ele não vai estar lá. Mas a bola com sensor não tem problema nenhum. Pode aprovar, porque não vai mudar o peso da bola, não vai mudar Mas nada. e por que não tá valendo, não vai, por exemplo? não vai influenciar em nada, porque talvez a tecnologia é muito... Acho que é só na Cara, Copa. Muito caro. Só na É Copa só tá na tendo, Copa. Na né? Champions não tem. A tecnologia é Entendi. muito cara. E por que você acha que implantaram o VAR no futebol? Por quê? Pra vender tecnologia. Gente, tá vendo? Essa é uma teoria muito boa pra gente Caramba. ficar conversando. Isso sim é teoria, né? Isso sim é E teoria. não o Roberto Carlos amarrando É, não, a chuteira. o Ronaldo. Não, isso aí não é Exatamente. teoria. Ronaldo convulsionando lá. Ah, Mas isso que você qualquer- falou de aumentar o tempo. Qualquer Caraca, jogo hoje, o árbitro levanta o acréscimo, é 7 minutos, cara. Nossa. É, meu. Ele tá É, É, todo- pior que você já tá Exatamente. morrendo de Enrola nervoso, demais. torcendo pro jogo acabar. Mais 6 minutos. Mais eu 6 falo, meu minutos. Mais Deus 6, do 7 céu. minutos 6 sempre. minutos de bola parada. Bola parada. Enrola demais. Aumenta a chance clara de gol. Não vai. Não mesmo. Aumenta só Não vai, para nervoso, mais, acho fica que muito tá monótono. difícil, é. Tudo para, tudo é o árbitro. E outra, quando ele... quando ele vai pro VAR, parece uma escola de samba, né? Vai todo mundo atrás dele. Parece escola... Aqui no Brasil é assim. Parece, né? Aqui é outro dado. Que esse... esse é o meu, quando eu mando análise técnica pra eles, né? O número de cartão amarelos hoje dado pros bancos de reserva. Tem banco de reserva que o banco inteiro tá pendurado. Tá pendurado o banco de Caraca. reserva. Sem jogar. Sem jogar. Mas Sem por jogar. quê? Porque não se dava amarelo pro cara do banco Devido à antes. violência, devido nós acharmos que nós temos que ir lá tirar satisfação com o bandeirinha. Entendi. Acabou, esquece. Aí quando nós temos que mandar pra ele lá, falar, olha, o time do Flamengo, o banco inteiro tá pendurado. O time do Palmeiras, o banco inteiro tá pendurado. O time de São Paulo, o banco inteiro tá pendurado. Os caras falam, não acredito, é o Brasil. Como é que você pode estar pendurado no banco sem jogar? O banco de reserva já diz tudo. É o banco de reserva. Sim. Você tá ali, você tem que ficar vendo o seu jogo, bonitinho, tranquilo. Quando o treinador te chamar, você vai lá. Eu não tenho direito de sair do banco de reserva e ofender o bandeirinha. Sair do banco de reserva e ofender o árbitro. Não tá nem jogando. Não tá nem jogando. E tá tomando Aí amarelo. o árbitro vai lá pro VAR, tá o banco de reserva todo lá aqui em cima. Tá todo mundo em cima. Pra ver, né? Pra Muito ver. cacique. Não, Isso acontece Muito- só no Brasil? só no Brasil. Muito. Presta atenção nos jogos da Europa. Uma vez que o árbitro vai pro VAR, uma vez que ele apita uma falta e faz assim, ó. Uhum. Os caras ficam um conversando com o outro, trocando ideia, batendo papo do outro time. Será que foi? Não foi? Eu acho que foi, não foi. Aqui não. Aqui quando o árbitro vai pro VAR, vai todo mundo atrás dele pra saber o que aconteceu e dando palpite ainda. Não, mas não foi, mas não foi. O árbitro falou, mas pera, deixa eu chegar no VAR pra saber se foi ou não. E eles querem discutir ainda com o árbitro indo pro VAR. Mas aí ele tira completa. A resposta não é mais dele, como você disse. Não é dele. Ele falou, ó, o VAR falou VAR falou. que foi. Então você tira um pouco do brilho. Eu Da graça eu sou ali também, apaixonado né? por futebol, eu amo futebol, eu gosto de discutir futebol. Eu às vezes até eu discuto com qualquer um futebol, não tem problema. Mas tá Tem que ter tirando, argumento. tem que ter argumento. Hoje você não tem mais argumento para discutir futebol.
Não tem. Como é que você vai discutir com uma máquina? Não Eu tem... sei que eu era muito contra o VAR, mas depois daquela jogo Palmeiras e River, lembra? Libertadores. O que aconteceu? Qual o lance? Me Palmeiras refresca a ganhou o memória. primeiro jogo de 2-0 e veio pra aí chegou o segundo lá, né? Aí chegou aqui, não lembra? Eles fizeram 2-0. Ah, eles fizeram, é verdade. E aí o Foi ano VAR passado, deu uma né? salvada boa, né? Mas na realidade o VAR E tava o juiz tinha certo. dado gol, né? É. Ele tinha dado gol. E aí, então? Olha só, o Thiago Vitor fala assim, ó, já que o Cafu é da mesa, vou dar uma ideia pra ele colocar. Aí você me fala se essa ideia já existe. O tempo parar a cada lance e ser um tempo total de 30 minutos ao invés de 45, pra acabar com a cera. Não, pode ser 45 direto, nós já tentamos já. Já colocaram na mesa. Colocou na mesa? O tempo de bola corrido, 45 tempo de bola corrido. Ah, Independente de parar ou não. Como se fosse basquete. Como se fosse basquete. Tem que ter Sim. 45 de jogo jogado. Não tem mais acréscimo? Não tem mais acréscimo. Mas como é que você vai fazer 45 de jogo jogado com o VAR parando a cada 5 Então, minutos? O nossa. jogo vai terminar depois de 2 horas. Então É. nós já botamos isso na mesa e não deu certo. Não deu certo. Vai Não tem estender como. demais a Vai estender demais a partida. partida. Aliás- Se você colocar 45 minutos jogado, se a cada parada do VAR você leva 3 minutos, faz as O contas. primeiro tempo vai levar 3 horas. Nossa. É verdade. Então, é Thiago, né? O nome dele? É o Thiago. Thiago, já colocamos. O que vocês imaginar de regra e regulamento no futebol, nós já tentamos. Já colocou. O negócio das substituições que estão sendo 5 agora é só por causa da pandemia ou isso já tá alterado? Não, primeiro começou na pandemia, agora tá alterado. Tá alterado Tá direto alterado. para todas as Para competições. todas as competições. E nós queremos mais ainda no decorrer do primeiro tempo. Que a Legal. qualquer momento você pode substituir 5 ou 6. Ô, Querem jogar, pô. Maria, essa vivência do Cafu né, com essa turma, como é o caso do VAR, agora com o Colina, isso tá também, se foi abordado na saga Cafu, não? Você abordou isso Sim, também? a saga Cafu é bem a saga profissional do Cafu, né? Então a gente tem bastidores, nós temos bastidores muito legais que a gente não imagina. Coisas que ele já passou como jogador consagrado, de dificuldades que teve que superar. Esse respeito que os bastidores do futebol nutrem pelo Cafu, né? Porque se você pegar a história do futebol mundial, nenhum outro jogador tem os títulos, os recordes do Cafu. Ele se torna o principal jogador, se você for olhar, da história do futebol mundial. É uma lenda, né? É uma lenda. É verdade. Obrigado, viu? Tá paga a champanhe. É uma lenda. Merecida a champanhe, obrigado. Nem o Zidane, tô brincando, que tá fez bem. 2 Ah lá, já gols de voltou cabeça atrás. numa final. Eu li que você é o único jogador a participar de 3 finais de Copa do Mundo na sequência. Na história do Na futebol história. mundial, o único a disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutiva fui eu. Não teve outro na história do futebol que tivesse esse feito. Na 94, Caraca. qual camisa que você tava usando? 14. 14. Era a reserva do Jorginho. Você não entrou? Ou entrou? Entrei na final. Ah, na final. No lugar do você entrou, tá Jorginho. certo. E o Viola entrou também, né? Viola, na entrou eu prorrogação. e Viola. Com 15 minutos do primeiro tempo, o Parreira já... Eu achei que o Viola ia fazer o gol, rapaz. O Viola Todo sonhou. mundo Eu achou. sonhei com isso Todo aí. mundo achou. Quando o Viola driblou um, driblou outro, nós falamos chuta, Viola. No treino ele chutava todas. Chuta, chuta. Não chutou. Não Mas chutava aquela nada. convocação do Viola eu não entendi até hoje. Porque ele tava num bom momento, mas ele não tava num bom momento como o Evair, que tinha acabado de ser campeão paulista. Mas será que o Viola não era grupo, bom de grupo, não? Não sei, mas Ele era eu, animadão, eu sempre Palmeirense achei... puxando sardinha. Não era palmeirense puxando sardinha, não. É. O Evair tinha sido artilheiro do campeonato, o Palmeiras tinha ganho o campeonato e assim, ele tava num momento muito bom da Tava carreira. num momento bom mesmo. né? O Evaí tava voando. Eu nunca não. entendi aquela convocação do Viola. É, mas o Viola, ele tinha um histórico ali em 93, ele teve aquela final lá da imitação do porco lá, né? Exatamente. No Então, segundo é- jogo ele viu o que aconteceu. Então, eu acho que eu acho que os jogadores isso meio aqui que até tinham agora. a mesma eficiência ali nessa época, eu acho. Você sei lá. sabe que aquilo foi o maior estímulo pro Vanderlei Luxemburgo. justo. Aquela imagem dele imitando o porco foi a preleição da semana inteira. Mano, aquilo lá foi Foi antes do jogo. histórico. Olha Foi, isso foi daqui. legal. Foi legal. Não, pra nós foi ótimo, porque no segundo jogo nós ganhamos e ele foi imitar o porco na casa dele. Você sabe Então, que... pra você ver, né? E depois ele foi jogar no Palmeiras. Exatamente. Antigamente você imitava, fazia gesto, colocava uma carapuça, tirava as coisas de dentro, sacaneava no bom sentido. E não no pode bom mais sentido, isso, brincava né? com todo Meio mundo. que- Cara, o futebol tá ficando tão monótono, tão, desculpa a palavra, chato, que você não pode fazer mais nada. Cara, você não pode se permitir hoje de brincar com um cara dentro de campo, com outro jogador dentro de campo. Você não pode se permitir de falar com o árbitro hoje dentro de campo. Eu vi uma cena outro dia que o jogador foi falar com o árbitro fez assim, ó, não toque em mim. Cara, mas como não toque em você? Eu quero falar com você.
quero discutir com você coisa que eu acho que tá certo. Não discute comigo que eu já tô... Nós estamos fazendo do futebol um esporte agressivo, um esporte violento, burocrático, um esporte de que você não pode tocar nas pessoas, você não pode falar com as pessoas. E o futebol é completamente o contrário disso. O futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo, é o futebol. O futebol faz com que você se integre na sociedade. Nós estamos fazendo completamente ao contrário, com jogadores violentos, com treinadores violentos, que eu falo... Não é a palavra violento que eu quero usar. Agressivos. Agressivo, tá? Uma agressividade muito grande. Você vê a cada lance que o jogador vai, ele... A cada bola que ele tira, ele olha pra torcida e... Mas você não fez mais do que obrigação. Verdade. Não, isso, não fez mais do que obrigação. isso tem um agravante, porque eu acho que os atletas, todo mundo envolvido ali naquela partida, eles têm que assumir uma postura consciente que o ato dele reflete na torcida. Exato. E também estamos tendo, ultimamente, torcedores cada vez mais agressivos. Então, assim, as pessoas têm que entender que o futebol é a coisa mais importante dentro daquelas coisas que não tem importância nenhuma. Maria, tava vendo, Nossa, eu tava falou tudo. tava vendo uma reportagem no Sport TV. O repórter era o Kiko Menezes, você conhece ele? Conheço. Ele tava fazendo uma análise da final do Paulo Nunes, que o Paulo Nunes e o Edilson saem na mão. Lembro. Nossa, Vocês lembram disso? Corinthians, Palmeiras e Corinthians. Foi o Morumbi nesse jogo, Tinha né? que ser, né? Agora Palmeiras tem e que Corinthians. E aí mostra os dois, pá, não sei o quê, e o repórter tava entrevistando o Edilson, né? O Capetinha. E aí o Paulo Nunes vem lá do fundo, assim, ó. Vem andando e tal. Na hora que ele chega no Edilson, e aí ele um olha pro outro e dá um puta de um abraço. Fala, esse aqui é meu irmão, cara. Esse aqui foi mais. Aí o Kiko brincando. Mas vocês não eram inimigos? Porque no dia lá, sim, meti a bota nele, ele errou um chute em mim também. Calor da partida. Mas a gente é irmão, cara. O que aconteceu lá? E aí eu fico pensando assim, isso aí é pra gente ver, é pro torcedor ver. Que dentro do campo, você tá defendendo as cores do outro time, quem paga o seu salário. Mas vocês são seres humanos, vocês são colegas de profissão também, né? O Cafu sempre fala uma coisa, que antigamente ele jogava uma partida quando um time adversário. Acabava o jogo, independente do resultado, eles faziam o melhor dentro de campo. Um encontrava o outro, ia jantar num restaurante. Vai fazer isso hoje. Mas Ou as pode, pessoas vão né? tirar Impossível. satisfação. Como Sim, assim? verdade. né? Porque eles levam a rivalidade Pra além fora, do jogo, gente. né? Pra fora Você do perdeu campo. o jogo e tá indo jantar com o cara que ganhou, que fez o gol, mas meu cara é um ser humano, é meu amigo. É meu então eu não amigo. posso ter um amigo A que joga torcida contra já o meu quer. time. Exatamente. A torcida já quer, Atleta exato. do mesmo esporte. Nós estamos criando um esporte que era pra ser um esporte de diversão, feliz, alegre, descontraído, com uma violência muito grande. É verdade. Nós temos que parar com isso, nós temos obrigação de parar com isso. E nós, eu me coloco junto com os atletas, nós temos a obrigação de fazer isso, nós podemos fazer isso. Nós temos que fazer do futebol algo mais leve, não algo tão pesado como eles Pesado, estão né? fazendo ficar o futebol. Outra coisa, torcida única. O cara faz gol e não pode comemorar. É um absurdo. A torcida fala, mas ele comemorou na nossa torcida. Mas se é torcida única, Mas ele só vai tem comemorar vocês lá. onde? Gente, é uma questão de lógica. Mas se é torcida única, ele vai comemorar onde? Aí o cara comemora e aí, tipo, tá toda a torcida contrária dele, vai o time adversário Não, é pra brigar com o cara, eu pô. vi outro dia, por incrível que pareça, eu fui no estado, eu vi outro dia. Fez o gol, o cara tá comemorando, aí do time adversário foi lá só tirar satisfação com o cara, porque ele tava comemorando na torcida dele. O cara falou assim: eu vou comemorar onde, irmão? Dá uma olhada pra mim. É. Você quer que eu faça o quê? Que eu faça o gol, abaixo fique a minha cabeça quietinho? e vou embora pra casa? É isso que tá acontecendo no futebol. Mas somos Estamos nós. perdendo a poesia. E é aquela Estamos perdendo mesma a poesia. história que a gente estava falando no começo do programa da criança que não se frustra. Exatamente. A torcida não pode se frustrar com o jogador comemorando o gol que ele fez em cima do Exatamente. time deles. Tem que comemorar. Sabe, uma Pois coisa é. que eu lembro muito, que eu tava no estádio, lembra aquele gol que o Alex fez no São Paulo, que ele deu um chapéu? Golaço. Gol não, Lembra? né? Aqui foi O uma pintura. o estádio inteiro levantou e aplaudiu. A torcida adversária. E que é isso, Aí né? em Minas aconteceu com o Neymar também. A torcida, acho que do Cruzeiro ou do Galo, aplaudiu o Neymar também. Não, porque assim, é que isso. fez um golaço também. O futebol é isso, o futebol é mágica. Eu também sou apaixonada por futebol. Porque o futebol me deu tudo que eu tenho, assim, todas as minhas oportunidades de trabalho, me deu os grandes amigos. Então eu também sou uma apaixonada, não de dentro dos gramados, mas de fora. E eu me afastei muito da imprensa esportiva e tô voltando agora, porque eu me desiludi um pouco. Por conta de tudo isso que eu vi no futebol. Sabe? Mas agora, quando a gente volta, a gente estranha, porque é muito. Eu sou saudosista, porque eu sou de uma época que eu peguei Cafu jogando, Edmundo jogando. Nossa, as coisas que o Edmundo fazia hoje em dia era assim, fichinha.
né, que era rebelde. Olha, hoje eu preferia muito mais o Edmundo, que tinha vontade de... Mas é um cara super gente boa, assim, mas que tinha aquela vontade de jogar, do que hoje em dia. Hoje em dia os jogadores são muito popstar, eles não são mais atletas. Por isso que a seleção brasileira, ela tá cada vez com menos identidade com o torcedor. O Cafu é aquele cara que eu falo que é o clássico. É calção, camisa pra dentro do calção, chuteira preta. Eu gostava raiz, disso. né? Chuteira É raiz. preta. Chuteira preta. Calção pra dentro, camisa pra dentro do calção, chuteira preta. E cara fechada. Mas olha assim, Sorrisinho zero. vai vir a Copa aí, eu tenho certeza que 70% da população não sabe quem é a seleção. Eu não sei. Né? E a época do Cafu, acho que foi a última seleção que foi essa grande identificação. É por isso que hoje, mais de 15 anos que ele parou de jogar, as pessoas se identificam tanto com ele. E até hoje eu vejo com a proximidade da Copa que isso aumenta, porque elas não têm mais identificação, elas gostam dos meninos, mas não tem aquela identificação, porque os jogadores eram muito gente como a gente. Ah, mas Né? que é o quê? 2002 os caras vinham batucando lá. Agora Agora não, cada tudo- um chega com o seu fone de ouvido. tudo Pra com- cagar, mano. Eu vejo os caras com seus beats lá pra... Acabou o pagode e agora virou tudo rede social, Spotify. Vou fazer mais um intervalo e a Tá, gente ó, volta. no próximo bloco a gente vai falar sobre Copa do Mundo Boa! 2022. Ai, ai, ai. Lá vem, hein? Bora. Isso. Ixi, Maria. Experimenta, né? Que aí você Agora solta as é verdades verdade também. agora. Agora minhas Boa. verdades, Cafu. Vamos combinar Mais de do que eu já vocês tô falando? voltarem? Vamos combinar de vocês voltarem depois da Copa pra gente conversar sobre os jogos, Fechado. analisar. Não, volta antes, dá pra vir antes ainda, antes de embarcar. Vai. E nós Antes estaremos de lá embarcar, trabalhando, hein? mas Com um podcast incrível. nós Depois vai dois ter juntos. muito assunto. Muita Imagina, novidade. depois da depois Copa, vai ter bastante né? assunto. Eu Vai acho ter melhor, eu acho muito melhor depois da assunto. Copa. Depois. E o Cafu vai Depois. analisar tudo aí Pegar desse o celular. jeito técnico 011. dele. Não, não, Ai, ai, ai. Não. Amanda, É dá o um chá, salve. é o chá. Ó, vou mandar um salve pra galera que tá lá no YouTube. A gente tá transmitindo ao vivo lá. Mandar um salve pro Ronixon. Cafu é monstro, ele mandou. Renner, Grande Ronixon. o Daniel. Tem uma galera aqui. Marcel, Claudenir, Márcio, Anderson, Douglas, Rô Santos. Carmen, Bruno, José, Karina, Clara, Paulo, Antônio, Rodrigo. Salve todo mundo Salve todo aí. Salve, salve. Ah, Galera você quer que eu tá decore todos esses nomes que você amando. falou, não, né? Então, um abraço geral pra todo mundo aí, viu, gente? Ela foi rápida demais. A galera mandou até umas ideias lá, umas Regras. ideias de regras, tipo dar amarelo pra quem finge que se machucou. Mas isso já tem. Isso é simulação. Já né? tem Simulação. amarelo pra Por quem, simulação. pra quem ficou bem na cara que a pessoa tava É simulação. simulando. Isso aí já existe, já. Já é O que regra. não já. tem é Viu, vermelho pra Claudemir? cera, Já né? Isso tem. não É, tem, né? exatamente. Vermelho pra cera não tem. Depende, se você tiver dois já dois cartão amarelos. amarelo, já se for dois amarelos e fizer cera, você vai tomar. Não, o goleiro dá uma vermelho por cera. É O goleiro tem, dificílimo, se ele né? tiver se ele tiver cartão amarelo já. Ele não vai tomar o vermelho direto, né? Exatamente. Mas o O jogo vermelho direto por cera, não. Corinthians e Inter esse final de semana foi 2-2. O goleiro do Inter tomou cartão amarelo com 5 minutos. Caramba. Mas Cafu, tem que ser assim, pô. É que nem uma falta. O cara faz uma falta violenta, o árbitro, aí o juiz fala: ah, não, mas foi a primeira falta, mas foi violenta. Foi violenta, Não importa pô. se é a primeira ou se é a décima. É cartão vermelho, acabou. lembra aquele rapaz lá, o Eduardo da Silva, jogava na Croácia, acha? O maluco com 3 minutos arrebentou, tirou o pé dele, estirpou o pé dali. É cartão vermelho, acabou. É. Tem que esperar. Cafu, do teu tempo de jogador, você virou profissional, começou a ganhar um dinheirinho. Qual foi a primeira ostentada que você deu? Porque hoje a gente vê moleque saindo por aí com 16 anos com umas Ferrari, não sei o quê. Qual foi a primeira ostentada que você falou? ostentada? Olha, essa aqui vai ser com o dinheirinho do meu futebol, vou dar uma ostentada. Foi comprar os blocos pra construir minha casa. Olha só. E comprei fiado no Minor ainda, num Sério? depósito de material de construção que tinha lá no Grajaú. Fiz cartão, aqueles que é Casa Bahia, não, é Besnini. Você fez crediário pra comprar bloco. Carnezinho pra comprar bloco pra construir a minha primeira casa. Cara, aí a casa legal. foi a ostentada. Foi, a minha situação foi a casa, porque como eu ganhava ajuda de custo, não dava ainda pra comprar, mas no meu primeiro salário foi pra construir a casa. Que legal. Aí depois o São Paulo me deu um carro, aqui um Monza, 90 E era o Monza, carro, que era o carro 87 era meu Monza, hein? mega Quase 87, clássico, Clássico cinza. demais. Vida elétrico já então? Ah, que vida elétrica, era que bloco aqui, ó, vida elétrica. Eu fazia assim, ó, parava no perto do ponto de ônibus, cara, é elétrico, bzzz.
Só aqui, ó. Maçaneta aqui do lado aqui. E aí, beleza? Beleza. Pô, era uma maravilha. Muito bom, muito Essa bom. irreverência que o futebol precisa relembrar, Que né? nós precisamos ter essa Copa de 2022 agora, no Catar. exatamente. Como tá a ansiedade para uma Copa? Uma Copa que vai ser numa época diferente, né? Novembro, É por dezembro. causa do clima lá no Catar, né? Eles É. deram uma Não, atrasada, sim, né? achei demais, vai É. ser muito bom. Olha, a Copa do Catar vai ser algo inexplicável. Sério? Eu tô no Catar já há 8 anos, eu sou embaixador do Catar há 8 anos para a Copa do Mundo. Participei de toda a inauguração de todos os estádios. Nós vamos inaugurar o último estádio agora, o Liseu, que é o estádio para a final da Copa do Mundo, que cabe 80 mil pessoas. Uau. Uma tecnologia que vocês não têm ideia. Todos os estádios, tirando o 974, que é o estádio de container, que é a coisa mais luxuosa do mundo, assim, glamourosa, né? Todos os estádios têm ar-condicionado. Todos os estádios. Eles são cobertos todos? É no campo, né? Eu vi que tem umas saídas no campo, em uns cima. tem em cima, então não vai ter problema. Quando Que eles falam, mas no Catar vai ter muito calor, Ah. leva a blusa. Caraca! Dentro do estádio, se o ar-condicionado estiver ligado no máximo, passa frio. Nós testamos ele, nós tivemos que colocar a blusa de Tiver tão no frio que tava talo. dentro do estádio. Gente. Vocês vão ter a oportunidade de ver 3 jogos num único dia. Essa facilidade que dá de você fazer o jogo em uma única cidade. Então, Doha vai ter praticamente essa facilidade para que você possa ver 2 ou 3 jogos durante o dia. Para quem gosta de futebol, meu futebol vai ser Muito uma legal, maravilha. já pensou? As A distâncias locomoção é são muito curtas, fácil. né? Muito perto, São né? curtas, sem contar que vai ter ônibus, vai ter trem, vai ter tram, vai ter toda a infraestrutura que os monotrilhos praticamente param dentro dos estádios quase. Então você não vai ter problema nenhum. E vai ser maravilhoso. Tem o estádio... Tem o Al-Bayt, que é um estádio que no segundo andar ele é suíte de hotel. Ele é feito o segundo andar inteiro de suíte. Suíte, mas suíte mesmo. Você vai lá, tem a sua cama, sua geladeira, seu fogão, seu micro-ondas e a sua janela dá de frente A sacada é o a sacada é o Não acredito. Caraca. Então você pode assistir no seu quarto, No seu quarto, hospedado você vai no se hospedar estádio. lá. Você está tomando banho? Gol! É exatamente isso. Exatamente isso. Caralho, Vai velho. de toalha, assim, Exatamente né? Você enrola isso. a toalha e sai. E o Qatar vai te dar toda essa facilidade. E sem contar que vai ser uma Copa do Mundo em termos de tecnologia, meu, Depende, né? Essa facilidade vai custar quanto? caro. Então- É, imagino. Cara. Ai, que Não vontade de ser milionário. Não é uma Copa para amadores, a Copa do Não, Catar. como diz imagino. o ministro de Relações Públicas, o Qatar não é para mochileiro. Então, Qatar não é pra olha, mochileiro. Não é pra Ou quem seja, vier pro Qatar mochileiro. vai vir pra ver a Copa. A Copa vai ser sensacional. Os estádios, frase. olha, os estádios são as coisas mais Arrasou minha lindas do possibilidade. mundo. Mais linda. Ah, e eles construíram super rápido, né? Porque eu lembro que, era construção brotando a todo momento, Rapidíssimo, né? O maior número de É. gol depois da China tava no Qatar. Que do mundo. legal, cara. Então as construções são coisas, cara, ó, tem que ver, são coisas. Eu nunca vi os estádios que eu vi no Qatar. Que Nós legal. lançamos lá o Uau. livro. Nós lançamos É, eu Ah, fiz, é. eles foram Estádio lá, né? 974. Legal. Nossa, que 974 demais. porque são 974 containers. Uau. Por isso que o estádio chama 974. E 974 é o DDD do Qatar. Ah, que legal. E o Cafu falava, porque tem muitas regras lá, né? Ele falou, Maria, você gosta de falar muito, você abraça. Eu tenho uma missão com você. Não deixar você ser presa lá. Porque lá tudo. Você vai, lança o livro. Lá é fácil Leva ser só preso. roupa Volta pro hotel, confortável, fica volta pelinho, pro vai hotel, embora, pelo amor de embora. Deus. Eu tenho Vai beber na rua que não pode, Tipo, né? não pode esquece. fazer Pode. nada. Não beber, eu não bebo. Mas assim, tipo... se Não- eu ver se não- você vê alguma discussão na rua, não aparta, não faça nada. Você tem Não que encoste em ninguém. Porque Não aqui encosta. as regras são muito rígidas. E se você tá entrando na casa de uma pessoa, você tem que Seguir as regras. né? Sim. Então, Muitas pessoas estão questionando em relação à bebida alcoólica, né? Gente, vai ter bebida alcoólica no Santos Fest. Meia hora antes do jogo vai parar a bebida alcoólica. Dentro do estádio não vai poder entrar com bebida alcoólica, não vai poder sair com o copo na mão das FanFest, não vai poder entrar com um copo de bebida. Não dentro do pode entrar estádio. no estádio com um Não copo de pode cerveja? entrar em Então copo deixa eu mandar de um cerveja. WhatsApp. Viu? Não vou mais não. Não Não vamos vou mais não.
Gosta de vir tomando cerveja, Tá ficar em bom. casa. Exatamente. ai. Terminou o jogo, voltou pra FanFest, tá liberada a bebida alcoólica meia hora depois do jogo. Então isso é lei, é regra e, por favor, gente, não infrinja essas regras. Que lá é cana Eu vou dura. estar na minha problema. casa, eu vou beber pra caramba. Cafu, você tá diretamente relacionado então, com a organização do evento. Agora, falando da seleção da Amarelinha, você não tá envolvido com o time, né? Com a Não. comissão técnica, mas Não. tem vários amigos seus. César Sampaio tá lá. Juninho tá lá. Juninho tá lá, tem uma galera lá. Tafarel tá lá. Nossa, Tafarel tá lá. O que você tem a Tafarel dizer? é outra lenda. É outra hein, meu? lenda, né? Puta merda. O que você tem a dizer do nosso esquadrão? Como é que nós vamos chegar? Nós vamos chegar muito bem para a Copa do Mundo. Nós vamos chegar para essa Copa do Mundo com perspectiva realmente de vitória, de ganhar essa Copa do Mundo. Porque hoje o Brasil não depende exclusivamente de um único jogador. Se você falasse isso para mim 6 anos atrás, eu ia falar para você, nós dependemos só do Neymar. Aham. Nosso maior ídolo, nossa maior referência, nossa maior craque. Nos últimos 15 anos nós não tivemos outro craque a não ser o Neymar. Me fala outro craque que apareceu depois do Neymar no Brasil. Não temos. Não tem. Carente de craque, carente de ídolo, carente No mesmo e nível, não. No mesmo nível, não. E carente de referência. Então nós tínhamos um Neymar independente na seleção brasileira. E ele assumiu essa responsabilidade dele ser independente da seleção brasileira. E isso prejudicava muito ele e o Brasil também. Fazia com que o Brasil não andasse e não se desbloqueasse. Hoje não. Hoje, o Neymar vai continuar sendo a nossa referência, é a nossa maior referência, é o nosso maior craque, é a pessoa que nós depositamos uma fé muito grande que ele possa fazer algo diferente, porque ele é craque. Sim. Isso é indiscutível. O Neymar é craque, é indiscutível. Só que um craque sozinho não ganha jogo. Ninguém ganha uma Copa do Mundo sozinho. Existem outras pessoas que fazem com que você possa desenvolver e desempenhar da maneira que você sabe. Então hoje eu vejo alguns jogadores que pode hoje ajudar o Neymar a fazer isso dentro da seleção brasileira. Tirar um pouco do Tirar peso o dele peso também, do né? Neymar, exatamente, para fazer com que o Neymar voe. Mas ele tem que ter a consciência o suficiente que ele precisa desses meninos do lado dele Sim. para que ele possa voar, porque sozinho não vai adiantar. Ele tem que ser melhor no que ele faz. E o que ele faz ele é bom. Só que ele precisa deixar as outras pessoas em torno dele fazer também, ser bom igual a ele. Sabe por quê? A Copa do Mundo de 2002, se você pegar os 7 jogos da seleção brasileira, olha só, eu acho que ninguém nunca parou pra pensar isso. Nós nunca tivemos o mesmo jogador escolhido melhor em campo em 2 jogos seguidos. Nossa! Tava 7 bem jogadores equilibrado, diferentes. então. São 7 Que jogadores para legal. 7 jogos, com 7 jogadores que se destacaram, cada um se destacou em um jogo. Na seleção brasileira, obrigatoriamente só tinha que se destacar o Neymar. Então não, então você vê que tem alguma coisa errada. Tá melhor distribuído Tá melhor agora, né? distribuído agora. Agora ele tem o Vinícius Júnior, ele tem o Rodrigo, ele tem o Fred, ele tem o Antony que tá voando. Tá voando, ele hein? tem o Casimiro no meio de campo que pode ajudar muito. Ele tem o Marquinhos, ele tem o Militão, ele tem o Thiago Silva, que são jogadores que de repente uma bola parada pode ajudar. E goleiro não precisa nem falar, né? Goleiro Goleiro não precisa Brasil. nem falar. Então, quer dizer, hoje está bem distribuído isso. Mas eles têm que ser inteligentes. Aí vem o treinador. Em delegar a função. Olha, você vai ser importante pra mim naquela função. Se você não cumprir bem a sua função e querer cumprir a função dos outros, nós estamos na roça. Não vai dar. Então, seja os melhores naquilo que vocês fazem. Você tem que ser o melhor na sua posição. E acabou. E cada um tem que ser o melhor na sua posição. E o treinador dá a importância e dá a responsabilidade de fazer com que esses outros jogadores se sintam tão importantes quanto o nosso maior ídolo, o nosso maior craque. Que nós vamos jogar pro Neymar? Isso é fato. Porque se nós jogarmos pro Neymar e o Neymar estiver bem, o resultado vai vir. É, Ele tem que estar bem. tem que estar bem. Tem que estar bem. Mas pra isso eu preciso jogar pra ele e ele precisa jogar pro grupo. Precisa jogar pra seleção. Aí vem aquela velha história. Isso. Que a força do lobo tá na matilha, a força da matilha Tá no lobo. tá no lobo. Porque, Ai, que se eu, bonito. porque se eu tiver cansado, o lobo-chefe, quando puxa a matilha, que cansa, o que o último lobo faz, que tá lá no final? Ele vem pra frente. E o lobo-chefe vem pra trás. Dá uma É vergonha ele descansada. vir pra trás? Não. Ele vai descansar, pegar fôlego pra ir pra Pra frente. voltar pra frente de novamente. novo. É isso que nós temos que fazer. É muito simples. Agora- O futebol é simples e objetivo. Simples e objetivo. Não tem segredo no futebol. Encaixe as peças certas no momento certo. E dê responsabilidade pra eles. Faça eles se sentir importante, todo mundo. Faz todo mundo se sentir lobo na seleção brasileira. Você vai ver. Mas e aqui? Aqui, na sua opinião, tá legal? Por quê? Tô te perguntando porque em 14, Brasil e Chile, acho, foi bater pênalti, acho que foi com o Chile. Virou uma hora que eu vi o Thiago Silva chorando aos prantos, o Filipão consolando. Parecia que tava todo mundo desgastado emocionalmente.
Ali, você acha que agora a gente tá legal? Eu acho que tá legal. Aquilo é de cada um, né? Eu acho que tá legal. Eu queria disputar uma Copa do Mundo no Brasil. Como não queria? Disputei Copa do Mundo no mundo inteiro. Imagina jogando em casa. Eu queria. Hoje eu vejo os jogadores, sim, mais experientes. São jogadores que já disputaram duas Copas do Mundo. Vão pra terceira final, vão pra terceira Copa do Mundo. Então você não pode falar pra mim que os jogadores não são experientes. São 3 Copas do Mundo. São jogadores que jogam no campeonato, maior competição depois da Copa do Mundo no mundo, que é a Champions League. E aí vocês vão falar pra mim, mas o Brasil não pegou nem... Essa eu gosto quando eles falam. Não pegou nenhuma seleção europeia, não pegou nenhuma seleção forte pra que pudesse testar a seleção brasileira. Me escala os 11 jogadores titulares da seleção brasileira. Quantos jogam no Brasil? Joga tudo na Europa, pô, a maioria. Todos. Não tem um do Brasil que é titular na seleção brasileira. Aí você vai falar pra mim, eles não conhecem jogador europeu? Ele sabe jogar contra muito bem, né? Sabe jogar contra. E até melhor que ele sabe como é que os caras jogam. Então eu vejo um Brasil forte, vejo um Brasil pronto para ganhar uma Copa do Mundo, vejo um Brasil com perspectivas muito boas de ganhar a Copa do Mundo, mas se jogar como time, se fazer esse time jogar como time, o Brasil traz o Hexa pro Brasil. Seria bom demais. Seria, né? Seria bom, delícia, hein? Né? Aí vocês Presentão de fim de voltam ano. pra gente conversar sobre os jogos. Vambora. Quando que vocês vão pro Catar? O Cafu vai antes da abertura. Oficialmente eu vou dia... Eu iria dia 17, mas antecipar o jogo do Qatar, eu vou ter que ir um dia antes, né? Pro Qatar fazer... Tá precisando de alguém? Eu vou Carregar beber, mala? Infelizmente. Tá precisando de alguém? De repente Não posso fazer uma bebe lá, coisa. esqueceu? Não, bebe, não, você vai. filha. Não tem problema, Eu fico vou sem só beber. depois, eu não vou pegar a abertura porque eu tenho uma palestra em Sergipe. E aí eu vou fazer a palestra dia 20 e aí depois... Então eu vou lá representar você, Maria Moraes. Eu vou lá, gente, eu vou com uma peruca. Eu vou, gente, sou a Maria! Sou a Maria! Se eu pegar lá de peruca, você vai ser preso. Olha, você vai pegar de peruca lá, você vai sempre o negócio lá. É forte, viu? Cara, a gente só tem aqui dizer aqui muitíssimo obrigado. Maria Moraes e grandiosíssimo Cafu. Uma salva de palmas pra vocês dois. Parabéns pela saga, Cafu. Foi demais. Foi demais. Foi uma Agora eu só aula. queria saber uma coisa. Seu Roberto, você virou meu fã? Depois eu quero saber. Já Tá, eu vou virou. perguntar A pro meu apresentação pai. que eu fiz Muito de você obrigada. pra ele, a Amanda vai chegar lá cheia de moral. Vai mesmo. Nós que agradecemos, Amanda, o Davi, o Zé Neves. Não precisa falar Zé Neves. fica Não, feliz, só Zé. Eu fui na sua casa, você mostrou a pô, sala Zé, de troféu você teve pra mim lá. Maria, você Almocei com a mesa com o Cafu. Na hora que eu almocei, eu olhava pro contou lado, eu pra falei, gente. minha nossa senhora, onde que eu tô? Não, eu vou contar rapidinho. Uma vez teve uma reunião com o pessoal, com os meninos na casa dele. E teve uma hora que chegou o cafezinho e o Cafu pegou e você viu. O menino tava se controlando até essa hora. Nessa hora ele falou: não, agora eu não me controlo. Tudo bem, tá aqui, mas ele me serviu cafezinho. Sensacional. Mas legal, Obrigado. primeiro parabéns pelo programa, pela transmissão. É sempre bacana, né? Você bater papo, descontraído, falar de coisa séria ao mesmo tempo tá bem descontraído, não fica aquele negócio pesado, aquele negócio agressivo de estar falando mal dos outros. Eu não gosto muito disso, eu gosto de expressar aquilo que nós vivemos dentro do futebol, de bater papo, de tirar, esclarecer dúvidas. E o programa de vocês é bem assim, parabéns. Amanda, Que Gabi, legal. Que Porra, isso. obrigado. Obrigada, Espero meu que Deus. Ai, Que- que Possa Foi uma perpetuar honra. aí pro Foi uma resto da honra. vida aí. Tá com a Maria, dispensa comentário, nós já estamos juntos há muito tempo, né? Muito. Você é sempre bom os comentários dela, as colocações dela também. Agora é uma imortal, né? Tá na É a lenda e o imortal. Vocês estão vendo o peso aqui. Academia da Grande São Paulo de Letras, tá ruim que eu aguentar lá no carro. Qualquer coisa que eu falo pra ela, fala, sou imortal, não esquece. A Sandy também é, ela canta na música, imortal. tranquila. Aí eu falo pra ela, não esquece que eu sou uma lenda, hein, meu? Não esquece que eu sou uma lenda. Mas é sempre bom, valeu o papo, bastante agradável. Adorei. Bom, Obrigado Adorei, vocês, Zé, obrigado Davi, também a Amanda, agência obrigada Carvalho. pelo convite. Obrigado, Obrigada, Felipe. gente. Obrigado Ah, vocês deixa eu meninas te- também. Beijo pra vocês. Obrigada, Felipe. O Gustavo também, que é um dos idealizadores da saga Cafu, que também tá aqui com a gente. Show de bola. Legal, Ó, parabéns. quem pegou a entrevista no meio, não viu o começo, vai ficar tudo salvo lá no YouTube. Tem gente perguntando aqui, coisa que a gente já conversou. Tá tudo salvo no YouTube, gente. Isso, então fica o convite também para você ouvir a reapresentação do programa a partir da meia-noite na rádio. E também a entrevista vai estar completa no YouTube, tranquilamente Isso aí. você pode ver lá, tá bom? é isso Beleza. aí. Obrigada. Valeu! gente. Valeu, Cafu. Valeu, galera. Valeu, Campinas!